Tirando a Bíblia, nada confirma que Moisés tenha existido. Isso aqui é muito batido, né, principalmente pelos ateus, tá? Pelos ateus. A função dos arqueólogos é encontrar ou não evidências disso ou daquilo outro, tá certo? Então eles continuam nos seus estudos. Quem está querendo bater o martelo são ateus. E até hoje não ficou explicado onde cerca de 2 milhões de fugitivos conseguiram mais de 400 mil quilos de alimentos por dia, já prontos para serem consumidos. Realmente um número muito alto, né? 400 mil quilos de alimentos por dia. É alimento, velho. É muita coisa mesmo. E aí, em Números, no livro de Números, capítulo 26, versículos 51 e 66, usa essa cifra aqui de 601.730. Só de homens aptos para a guerra foram 601.730. Aí vocês vão ler o texto inteiro, tá lá a relação. A mesma quantidade de mulheres, sendo que as crianças não foram contadas. Ok. Ainda que cada hebreu só se alimentasse com 200 gramas diárias de comida, para alimentar 2 milhões de fugitivos, lembre-se dessa cifra aqui, 2 milhões de fugitivos, ok? Sobreviveram no deserto, só de alimentos já prontos para serem consumidos, por dia seria necessário obter mais de 400 mil quilos de alimentos. Olhando assim, inadvertidamente, é uma cifra muito alta para ser consumida diariamente no deserto. E olhando do jeito que foi narrado aqui nesse material, qualquer pessoa desavisada vai pegar essa cifra de números 26, 51 a 66, que diz que é 601.730. Vai fazer o cálculo e vai chegar em mais de 400 mil quilos de alimentos por dia. Então, com base nisso aqui, qualquer pessoa vai afirmar que é impossível ter existido um povo no deserto se alimentando dessa forma e, segundo dizem, sem vestígio, porque para 400 mil quilos de alimentos por dia teria que ter muitos vestígios, ok? Então vamos cliquei no lugar errado aqui. Vamos analisar essa questão e vamos ver se isso permanece ou não. Eu só vou abordar essa questão aqui, tá? Dos números e a questão dos 671, resultando em 400 mil quilos de alimentos. Só essa questão, ok? Então vamos começar. Vamos começar pelos livros. O primeiro ponto que eu vou abordar aqui é sobre o livro em si do número. Olha, onde tem polêmica, tem um livro de números. Bab de Bari. Olha, o livro de números não foi feito para isso. Mas hoje, quem quiser abordar o livro de números é porque está querendo entrar em contradições. Contradições históricas, contradições culturais, contradições textuais. É o paraíso dos ateus, é o livro de números. Porque o livro de números foi escrito muito tempo depois de Moshe, não tem nada a ver com Moshe. Agora é óbvio que eu já expliquei aqui várias vezes, quem achar que é malabarismo já pode se retirar do vídeo, mas já tem essa explicação aqui no canal. O Êxodo, Levítico e Número foi feito muito tempo depois, numa época em que não tinha a Torá. A Torá estava presa no templo e o escrivão Shafani é que encontrou. Durante esse tempo, algumas pessoas tentaram relembrar a Torá. Quando você faz isso, você acerta em algumas coisas e erra em outras. Então, isso é o livro de Números. Então, lá tem uma cifra astronômica de cento e tantos mil, 600 e tantas mil, ou seja, são números astronômicos.
Mas quando a gente vai para o contexto histórico e escritural, aquilo que está escrito, vai para todo o contexto, a gente descobre que não era essa cifra. Não. Não. Mas como você consegue, Jartov, mostrar que não era essa cifra? Bom, contexto cultural, como eu falei, mas também tem um texto em Devarim, só para a gente tirar como base, tá? Para o vídeo não ficar tão longo assim. Devarim, capítulo 1, versículo 15. Versículo 15. Assim, tomei os cabeças das vossas tribos, homens sábios e conhecidos, e os pus por cabeças sobre vós, capitães de 1000. De 1000, é? Ah, é de 1000. Tá vendo? Capitães de 1000. Você já tinha visto esse versículo? Coloca nos comentários. Capitães de 1000, capitães de 100, capitães de 50 e capitães de 10. E nomeei guardas para vossas tribos. O planeta inteiro sabe que desde sempre tinha o Conselho dos 70. Conselho dos 70 são os líderes, são os principais líderes. E cada um desses líderes era líder de 1000. Você tem que associar a cultura com o texto. Conselho dos 70 são 70 líderes. Cada um desses 70 líderes tinha 1000 à sua disposição. Então, se você tem 70 e tem 1000 a cada um, você tem 70.000. Então, o número correto das pessoas que estavam ali era em torno disso. Porque não importa qual seja a contagem de número, mas você tem líderes. E o número máximo de pessoas que um líder tinha era 1000. Então, se você tem um conselho formado de uma liderança absoluta, vamos dizer assim, entre aspas, a liderança absoluta de 70, isso aí eles estão pegando do Egito, tudo isso não tem quase nada de Israel de fato. Então você tem 70 líderes vezes 1000, 70.000. Mudou toda a contagem. Toda a contagem. Então, se você tem 70.000 homens, você tem no mínimo 70.000 mulheres. Se você colocar 2 crianças por cada casal, você tem 70.000 vezes 4. 7 vezes 4 dá 28. Então você tem 280.000 pessoas. A média. Vamos botar aí 300.000 pessoas. Olha como modificou a cifra, o número antigo, 600 e tantos mil, para esse número, 300.000. Diminuiu pela metade. Pela metade isso aí, tá? Isso aqui eu estou fazendo uma conta rápida, uma conta bem puxada aí. Poderia contar outras coisas ou não, tá? Então, uma média aí. Por isso que o livro de Devarim, Deuteronômio, você não tem contagem do povo. Não tem, era muito fácil, era muito rápido ali, tá? Vocês têm. Aí você resolve o problema do alimento. Uma cifra tão grande, tão alta. As pessoas perguntam de onde eles teriam tal. Gente, você tem Breshit, capítulo 47, versículo 1 a 6. Esse texto de Breshit é bem sugestivo para dizer de onde eles tinham tantos animais, tantos alimentos. 47, 1 a 6 diz: E José foi e anunciou ao faraó e disse: Meu pai e meus irmãos, e seus rebanhos, e seu gado, e tudo o que é deles vieram da terra de Canaã, e ei-los aqui na terra de Goshen, que vai aparecer Gozen. E levou uma parte de seus irmãos, 5 homens, e apresentou-os diante do faraó. E o faraó disse a seus irmãos: Quais são vossos ofícios? E disseram ao faraó: Pastores de rebanhos são teus servos, tanto nós como nossos pais. E disseram ao faraó: Viemos para morar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teu servo, pois a fome na terra de Canaane é forte. E agora te rogamos que teus servos fiquem na terra de Goshen. Isso foi combinado, né, com José. E olha o que o faraó falou, o que o rei falou. E o faraó falou a José, dizendo: Teus pais e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti.
no melhor da terra, faz ficar a teu pai e a teus irmãos, estejam na terra de Goshen. E se souber que há entre eles homens capazes, pô-los-ás por chefes de gado sobre o que é meu. Tanto o povo que subiu para o Egito tinha gado, quanto o próprio rei do Egito tinha gado. Então, como é que alguém faz uma pergunta de onde arrumariam tantos animais? Por causa do número exorbitante e da conta surreal que fazem. Mas essa conta não é tão surreal assim e animais existiam dezenas, centenas de animais. Cada um deles eram hebreus. E uma característica marcante dos hebreus é passar de um lado para outro no deserto em busca de pasto e água. É isso que significa a palavra hebreus, que vem da palavra avar, que significa passar, atravessar, transpor. Então aqui eu estou juntando um malabarismo espetacular, não é? Porque para os ateus toda resposta vai ser malabarismo. Estou juntando aqui o contexto cultural, o contexto histórico e tudo aqui. Até hebraico entrou na onda. Então não justifica dizer, eu estou abordando só esse ponto, não justifica dizer que não há provas da existência de Moshe por causa de um número em números. E daí então se fazer um cálculo exorbitante para negativar a existência de Moshe. Este argumento cai por terra. É simples, fácil, rápido, histórico, cultural e hebraístico. Tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez pela sua visualização. Espero que vocês tenham entendido. Deixa aí os comentários aí o que vocês acharam do vídeo neste ponto específico, ok? Muito obrigado, até a próxima. Shalom.